Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Chá da Tati, recebendo agora do Kristen, do Namira. Obrigada, Kristen, por ter trazido essa energia positiva aqui para a gente começar o programa. Boa noite, todo mundo, e mais uma vez aqui na Superfaixa. Então, só lembrando a vocês, todos os dias a gente tem agora a Superfaixa, que começa com Kristen Charles, de segunda a sexta-feira, no programa Namira. E depois vem os programas locais, e às segundas-feiras a gente está aqui com o Chá da Tati. Aí a gente tem Central do Empreendedor, a gente vai ter outros programas aí na grade, Semana 3x4 na sexta-feira. A gente tem muita coisa que está acontecendo aqui no canal, e eu espero que vocês aproveitem essa Superfaixa e curtem, errei o português, mas que vocês curtam as nossas páginas nas mídias sociais. Então, o Facebook com o @Baixada Santista na TV, que vocês curtam no Instagram, tanto o @Programa Chá da Tati, quanto o @Baixada Santista na TV. Vai ser um prazer ter vocês também, além daqui, para mandar sugestões e informações, aquilo que vocês querem saber aqui do programa, e também para poder puxar a orelha da gente aqui no canal, dizendo aquilo que vocês querem assistir. O programa de hoje eu vou conversar com a Joyce Fernandes. Ela é psicóloga e tem outros atributos que eu, no decorrer aqui da live, vou conversando com vocês. A gente vai falar sobre o tema de hoje, que é terapia. A gente vai conversar um pouquinho desde esse início, né? O que é terapia, para que terapia. Então eu já vou chamar, porque ela está aqui na live, para a gente começar o papo. Bem-vindo à BSTV, bem-vindo ao programa Chá da Tati. Daqui a pouquinho a gente começa. Oiê! Linda! Tudo bem? Já chega arrasando, maravilhosa. Como é que você está? Tudo bem, e você? Super feliz aí por essa nova fase aí do programa Chá da Tati, né? Super orgulhosa, um projeto super bonito. E estou muito feliz por você, que legal. E muito obrigada pelo convite. Sempre tem algumas pessoas que eu disse que eu quero que façam parte do time, que estejam aqui no canal sempre. Eu quero que você sempre traga dicas aqui. Márcia, que falou com a gente. Tem o Adriano, que vai fazer sempre a história dos signos. Então a gente tem uma galera que vai ser quase fixa. O pessoal vai conhecer vocês quando você andar aqui na cidade. O pessoal vai falar: olá, Joyce, vamos conversar um pouquinho. Então, se prepara, cidade pequena é assim. Meu amor, linda pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente começar mesmo, como a gente migrou de canal, a gente está gravando aqui, né, no Instagram, mas a gente sempre está levando isso para a BSTV, que tem o público que não te conhece. Quem já viu as nossas lives, viu que você participou aqui com a gente, com um tema que a gente variou, né, várias coisas. Hoje a gente vai falar de uma coisa mais específica, mas eu gostaria que você se apresentasse. Ah, tá. Meu nome é Joyce, eu sou psicóloga clínica, né? Tenho uma primeira formação aí em pedagogia. Eu atendo pela linha da terapia cognitiva comportamental e arte-terapia também, né? E moro em São Paulo. Sou filha de um nordestino e de uma paulistana. Sou tia da Júlia e da Gabi. Acho que, resumindo, é isso. É importantíssimo dizer que é filha da... Então, tia da Júlia e da Gabriele, eu preciso dizer que esse programa... Eu preciso dizer isso, gente. Eu sou tia do Arthur, né? Que é o meu amor da minha vida, que tem visto os programas. E por que eu não falei dele? Ele questiona, então fica aqui a minha homenagem a esse menino lindo, meu amor, que é o homem da minha vida. Meu amor, vamos começar do comecinho, tá? Eu trouxe você aqui porque, por mais que a gente vai falar sobre muitos assuntos relacionados a terapias, a questões muito pontuais, eu achei importante te trazer para perguntar o que é terapia, né? Da onde se iniciou, por que se iniciou esse processo. Se chegou à conclusão de que a gente teria que ter um terapeuta, essa profissão ou essa relação. E para emendar, se você já quiser discorrer, para a gente falar um pouquinho também do por que fazer terapia. Então, o que ela é
e qual a importância dela na nossa vida atual, enfim. Você consegue discorrer um pouquinho para a gente sobre isso? Vamos lá, né? Eu acho que eu queria até começar com uma história de uma paciente minha, que eu acho que essa história ela pode já dar um gancho para várias coisas, né? Há uns 2 anos atrás, eu recebi uma paciente no consultório e ela chegou falando assim, olha, eu não queria estar aqui, né? Eu não queria estar aqui, eu vim porque a minha irmã pediu, falou que eu precisava, porque o meu chefe falou que eu precisava de terapia, mas na verdade eu acho absurdo isso, de ficar pagando, ela até falou, pagando para ficar jogando conversa fora, para bater um papo, e eu não sou louca, né? Na verdade, assim, foi a deixa dela, foi a entrada dela. E 6 meses depois, ela comigo, na terapia, ela falou assim, nossa, Joyce, podia ser 2 vezes por semana, né? Eu podia vir aqui 2 vezes por semana. Então, assim, existe uma crença que o processo terapêutico, hoje está muito mais leve isso. Eu acho que a pandemia foi uma coisa que mudou um pouco a visão até do que é a terapia, o processo terapêutico, voltado para regulação emocional da sua saúde mental, né? A gente cuida da nossa saúde física, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, nasce num processo de apoio em relação a algum tipo de transtorno que tem, é muito largo, né? São muitas especificações, né? Mas depois ele vem como ganha essa força nessa questão de um processo de autoconhecimento, né? A gente tem aí Freud, né, que é o pai da psicanálise, como mais conhecido ali, tem outras linhas terapêuticas, mas assim, a aparição dele ali se dá mais ou menos no final do século XIX, que eu falo, 1800, até comecinho de 1900, principalmente ali nas questões das guerras mundiais, né, onde houve um abalo, né, psíquico no mundo inteiro, relacionado às mortes, e a gente traz muita questão do transtorno da TEPT, né, do transtorno do estresse pós-traumático, né. Então, assim, lógico, né, isso é muito, o processo terapêutico ele é muito mais recente, né, do que isso, mas a gente vê que foi um século de uma demanda de muita destruição emocional, né. E aí começa a ganhar esse poder agora, né? Sei lá, de uns 30 anos, acredito, de uns 30 anos para cá, né? Agora a gente é uma geração que faz mais terapia, que tem mais acesso, porque antes era uma coisa muito limitada, muito... tem umas questões mais relacionadas à psicanálise, começou tudo no comecinho do século, né? Que era uma questão mais... alguns burgueses que tinham mais acesso a isso, né? Mas não sei se eu te respondi também, né? Sim, respondeu sim. E aí até eu te perguntei isso porque assim, você trouxe algumas coisas bem interessantes que eu acho bacana a gente falar, que primeiro, eu lembrei até de uma frase do Selton Mello, que tem aquele programa Terapia, a série, né? Que sim. É... Sessão de terapia. Sessão de terapia, isso, né? E aí uma das falas que ele, como diretor, né, como alguém que criou esse projeto, ele fala sobre terapia não é a gente sentar na mesa de um bar com um amigo, né? Uhum. A gente precisa sentar na mesa de um bar com um amigo, mas a gente também precisa de terapia. Porque nem tudo que a gente fala com um amigo na mesa de um bar alguma coisa assim, tipo... Às vezes a gente fala com um amigo na mesa de um bar aquilo que a gente não fala na terapia, mas tem algumas coisas que a gente fala na terapia que a gente jamais falaria com um amigo na mesa de um bar. E aí você falando dessas questões que tem guerra, essas questões que são de fato emocionais, tem coisas que a gente talvez nem consiga falar pra gente mesmo no espelho, e que quando a gente começa no processo terapêutico, as ferramentas que vocês têm,
vocês conseguem até tirar de dentro da gente essas coisas que às vezes a gente não tem coragem de assumir, e aí trabalhar com isso, né? Eu não sei se isso é um bom caminho também para falar um pouco do que é a terapia. Sim, eu falo que a terapia ela é um presente, né, que você se dá para você mesmo, né? Porque na verdade você está com uma pessoa técnica ali, que ela vai olhar o teu problema de uma forma diferenciada, né? Tem vários psicoterapeutas com várias linhas, né? Eu falei, minha linha da linha da terapia cognitiva comportamental, que é a que eu trabalho, né? São técnicas, né, que a gente vai, uma técnica de escuta, né, o Freud falava, né, da cura pela palavra, porque quando você fala, você está se ouvindo. Eu trago muito a questão, não sei se você já assistiu, né, as pessoas devem ter assistido aquele filme Divertidamente, que é um filme muito adulto, na verdade, né, porque ali, e a coisa funciona daquela forma mesmo, né? Eu tenho o bonequinho da alegria, o bonequinho da raiva, o bonequinho do medo, o bonequinho do nojo, né? E somos isso. A gente tem que aprender a administrar todos esses sentimentos. E aí, todo mundo tem uma história, né, Tati? Quando eu falo assim, eu sou mãe eu sou tia da Gabriela e da Júlia, né? Eu sou filha de um nordestino, e aí tem toda uma questão histórica aí de migração do Nordeste para cá, de deixar os pais, a época que veio. A minha mãe, ela foi adotada pela tia materna dela, né? A mãe dela morreu no parto. Então, assim, a história dos meus pais remetem à minha história e eu vou olhar para a minha história, né? Eu vou trazer ali, resgatar a minha história e a gente passa por... a gente fala que são as nossas feridas emocionais, né? Todo mundo passa por alguma coisa, né? A gente fala das 5 feridas emocionais, que é o abandono, a rejeição, a humilhação, a traição e a injustiça, né? Então, assim, a gente vem com um histórico, né, de vida e vai passando por situações, às vezes a gente tem um arquétipo de pai e mãe que são pais presentes, pais que te validam, pais que te elogiam, e às vezes não, né? É um pai que tem um vício, uma mãe que tem um vício, às vezes não são criados pelos pais, são os cuidadores, né? Cada um tem uma história. Então, assim, falar de terapia, entrar num set terapêutico para falar de você é um desafio muito grande, porque você vai falar da sua história. E aí você vai entender alguns tipos de comportamento, né? Você vai entender a origem de algumas coisas. Eu sempre falo para o paciente, o primeiro dia, a primeira sessão, quando entram no setting, você fala, você está me entregando uma caixa do quebra-cabeça da sua vida, né? Que a gente tira o saquinho, despeja aquele quebra-cabeça em cima da mesa e a gente vai montar isso junto. Para quê? Para que haja esse entendimento, né? Na linha da terapia cognitiva comportamental, trabalha muito essa questão do foco no pensamento, né? Que gera um sentimento e que gera um comportamento. Então, assim, quando a gente trabalha esses pensamentos, que são pensamentos sabotadores, são pensamentos de ansiedade, são pensamentos de depressão, que geram um sentimento que vai gerando um comportamento. Então, assim, quando eu olho para a minha história, lógico, tem gente que tem uma questão genética, de algum tipo de transtorno, né, que isso é passado aí geneticamente, e aí existe um componente de um trabalho multidisciplinar, com médicos, com outros terapeutas também, né, no sentido de que um combo ali para cuidar daquele ser. Mas todo mundo precisaria, sabe? Não é... Quando eu falo dessa minha paciente no começo, eu falo, olha, eu não sou louco. Porque as pessoas acham que tem que chegar num limite de loucura, ou ser uma pessoa que está muito desequilíbrio emocional, para iniciar a terapia. E eu falo isso com as minhas crianças, né? Porque eu tenho psicologia infantil, atendo minhas crianças. E eu tinha uma pacientinha de 5 anos que ela falava assim, eu preciso minimizar minhas emoções, né? Porque ela não conseguia falar administrar, né? Eu tenho que minimizar as minhas emoções, né? E assim, na psicologia infantil, a gente vai fortalecendo a personalidade dessa criança para aprender a se defender,
para aprender a verbalizar, a falar sobre seus sentimentos, para aprender a lidar na escola com as frustrações, né, ou se tem algum tipo, né, de transtorno, de dislexia, um transtorno de déficit de atenção, de algo assim. Então, assim, ela é muito ampla. Então, assim, tem um objetivo também, né? A pessoa vai para a terapia, não é uma coisa jogada, assim, de uma fala jogada, né? Existe um objetivo, existe uma técnica, não existe um tempo falado, você fala, ó, você vai precisar, você, por exemplo, vai precisar de 3 meses, você vai precisar de 1 ano, você vai precisar para sempre, né? Eu já troquei 4 vezes de terapeuta, né? Eu tive 4 psicólogas, assim, maravilhosas, assim, foram muito importantes naquele período ali que eu consultei, né? O psicólogo também faz terapia, né? Porque a gente tem as nossas demandas e às vezes o paciente traz demanda que é muito parecida com a nossa história, né? Então a gente precisa ter inteligência emocional ali para lidar com isso também, para que não haja uma transferência, uma contra-transferência, para que não se misture, né? Mas assim, eu não conheço ninguém que tenha começado a fazer terapia e falado, olha, não gostei quando há o vínculo, né? Porque assim, às vezes a pessoa passa com o psicólogo, não se identifica, e é normal, não se identifica com a linha, e não é por isso que tem que se limitar, né? De falar, não, para mim não dá certo. Mas quando há identificação, quando há o vínculo com esse terapeuta e o paciente, né? Eu não conheço ninguém que fala assim, olha, nunca não gosto, não recomendo. As pessoas sempre veem como uma saída, né? É uma questão de você aprender a lidar com os seus sentimentos, aprender a lidar com a demanda ali daquela situação, né? Porque a gente está aqui hoje, né? Eu e o Tati estamos aqui, mas de repente a gente passou por isso, né? Em família aí há 2 anos, né? De repente vem uma pandemia que leva pessoas queridas, vem uma pandemia que leva emprego, vem uma pandemia que deixa as pessoas em isolamento, as pessoas em depressão. Então, assim, eu falo que a pandemia, por mais difícil que tenha sido, né? A gente ainda tem, né? Mas ela foi um marco, eu acho, na psicologia, na psiquiatria, porque fez a gente olhar com um olhar diferente, como é necessário a gente cuidar da nossa saúde psíquica, como é necessário a gente cuidar da nossa saúde emocional. Emocional. Deixa eu falar uma coisa para você. Paula Kaori colocou maravilhosa para você, e o Douglas Piccoli colocou palmas, está cumprimentando você. Legal, um beijo para vocês. Boa noite para todo mundo que chegou. Em cima disso que você está falando, eu falei na semana passada com a Márcia Novo, e a gente estava falando sobre etarismo, e conversamos muito, né, no tema, né, falando sobre etarismo. Você falou sobre autossabotagem, que é uma coisa que eu queria correlacionar e a gente trazer agora. Sobre o preconceito quando a gente está falando de cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Então, no caso dela, ela fala muito sobre isso, sobre como se cuidar para envelhecer bem, falando de um físico e também de um emocional, de certa forma, né? Que é as suas escolhas para que você seja feliz, no que você come, naquilo que você escolhe. E aí eu falo, na terapia, seria interessante também esse cuidado para esse processo de envelhecimento, ou até quando a gente já se encontra num período em que a gente se aposentou, passou uma vida inteira e a gente chegou aqui e fala, olha, cheguei num ponto da minha vida em que eu sinto o ninho vazio, os meus filhos cresceram, as minhas escolhas, e agora? Quem sou eu? O que faço eu? Ainda dá tempo? Isso seria interessante. Isso depois eu vou trazer para a pandemia, como você disse, mas num contexto de um dia a dia. Eu não acho que eu tive um grande trauma, eu não acho que eu passei por grandes coisas, eu consegui criar minha família, tá tudo certo, né? Mas e aí? As coisas aconteceram, eu cheguei a uma determinada idade da minha vida, qual o benefício de fazer terapia nessa condição? Quando eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que enquanto se respirar, né? Uma palavra que a gente usa muito na terapia é ressignificação, né?
Eu falo, quando a gente começa uma sessão também, que a gente tem 5 aspectos de vida, né? Então, assim, vai ter a Tatiana, vida afetiva, a Tatiana, vida profissional, a Tatiana, vida social, né? Afetiva, profissional, vida social, e a Tatiana saúde, a Tatiana espiritualidade, né? Então, assim, a gente tem 5 aspectos aí de vida que a gente vai administrando, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de todas ali, né? E tem gente que às vezes fala, não, olha, eu tô na minha vida afetiva, com problemas na minha vida afetiva, vai interferir na vida profissional? Vai, porque a pessoa não vai estar bem, né? A pessoa vai estar lidando ali com os problemas que ela tem ali e isso vai respingar nas outras também, né? Então, assim, tem uma autora chamada Ana Cláudia de Arantes, que ela é muito amiga do Padre Fábio, que ela é uma médica que cuida como se diz, de cuidados paliativos, né? Ela fala muito da morte, né? Maravilhoso, tem até um livro, depois posso deixar a indicação. E ela fala, né? Como é que você quer viver até o dia que você vai morrer, né? E o livro dela, esse livro que eu li dela, fala assim, a morte é um dia que vale a pena viver, né? Como é que você quer envelhecer? Então, assim, fases de videogame, a gente fala, né? Às vezes as pessoas também têm uma expectativa de ter um tipo de vida, né? Eu quero me casar, eu quero viver com meu marido até o fim da vida, eu quero criar meus filhos, eu quero criar meus netos, eu quero viajar, e de repente você tem uma morte, esse marido morre, essa esposa morre, às vezes tem um divórcio, às vezes não tem aquele filho desejado que você gostaria, às vezes só é mãe de pet, né? Então, assim, você não tem controle, né, da sua trajetória de vida. Então, assim, as coisas vão acontecendo e aí você vai administrando tudo isso, você vai administrando o que está acontecendo, né? Eu adoro as lives da Márcia, porque ela traz um contexto de paz interior, né? No envelhecer ali, no quesito, você precisa fazer o que você se sente bem, né? Então, assim, quando a gente pega uma pessoa dentro do consultório que está em processo, né, sofrendo com uma depressão, a gente foca para isso, né? A gente fala que a depressão ela é um estado de que deixa as pessoas em estado de anedonia. O que é anedonia? Você não tem mais vontade de fazer o que você antes tinha prazer de fazer, né? A depressão ela tira isso, né? Então, assim, quando a gente fala em relação a ressignificar, né? Como é que você quer envelhecer? Como é que você, né? O que você quer fazer até o dia da sua morte? É resgatar isso, né? O que te dá prazer, né? Qual que é teu sonho, né? Vou até compartilhar essa história, mas não é minha, assim, né? De uma colega minha, que ela tinha um tio que ele fez química na faculdade. E aí ele trabalhava numa plataforma no Rio de Janeiro. E teve um dia que ele tinha um aniversário de algum parente e tal, e ele pediu para um colega dele trocar de lugar, trocar o plantão, falar, ó, você fica no meu lugar porque eu preciso ir para festa. Era uma pessoa com quem ele trabalhava já há muitos anos, né, amigo e tal, e foi para festa, um amigo ficou no lugar dele. E esse amigo, a plataforma explodiu, teve um problema lá, e esse amigo acabou falecendo, né? Esse tio da minha amiga ficou extremamente mal, super depressivo, e porque ele falou, era para eu estar ali, né? Eu pedi para ele trocar comigo e veio a questão da culpa, né? Por quê? Ele foi e eu fiquei. E ele foi buscar terapia. E aí a terapeuta dele falou assim, olha, o que você gosta de fazer? O que você queria fazer? Assim, o que você ainda deseja fazer? Ele tinha por volta mais ou menos quase 50 anos. E aí ele falou, eu sempre quis ser médico. E aí ela falou assim, então vai fazer medicina, né? Ele falou, mas eu tenho 50 anos. Ele falou assim, vai fazer medicina. E ele foi fazer medicina, ele entrou, conseguiu fazer. Só que assim, terminou 6 anos da clínica, né? E quando ele estava internado,
no internato, né, que é o quinto, sexto ano que os estudantes ficam ali no hospital, ele conta que teve uma senhorinha e falou assim, doutor, ainda bem que o senhor está aqui cuidando de mim, porque esses residentes aqui não sabem de nada. Tudo novinho, tudo não sabe de nada, mas ainda bem que o senhor que veio me atender, né? E ela não sabia que ele era um estudante de 50 anos de medicina, né? Aí ele falou assim, não, eu sei, esses novinhos não sabem, esses estudantes não sabem de nada, pode deixar que eu vou te atender. E ele era um estudante, né? Então, assim, ele terminou clínica, não fez residência também por causa da idade, assim, acabou optando por isso, e ainda trabalhou por muitos anos, né? Hoje ele é falecido, mas ele trabalhou por muitos anos. Então, assim, o acreditar, né? Ele acreditou nele, e aí, com 50 anos, ele realizou um sonho, que era um sonho que estava ali numa gaveta, né? De passado, e que uma morte de um grande amigo, né, fez com que ele buscasse uma ajuda, né, para entrar nesse equilíbrio de novo emocional e realizar um sonho antigo, né. Então, assim, dá tempo. Até você, enquanto você estiver respirando, né, você dá tempo, né. Tinha um padre da minha igreja, o Padre Mauro, né, que eu fui criada com ele, hoje ele está na Itália e tal, né, ele falava assim, né, pra gente, né, tem uma profissão que você seja sal, luz e fermento na vida das pessoas, né, então assim, fala isso para tudo, né, quando você dá um movimento de esperança, né, para alguém, isso é vida, né, você pode estar abrindo portas ali para que aquela pessoa tenha o seu resgate, né, para que aquela pessoa ressignifique tudo isso, né. Só mais um adendo aqui, porque eu acho essa história muito bonita. O marido da Angélica, Luciano Huck. O Luciano Huck, ele faz, né, essas reportagens relacionadas aí a questões sociais, né? Eu gosto muito disso. E uma vez ele entrevistou um rapaz que ele perdeu um filho atropelado, né? Ele perdeu. Eu não sei se foi um filho ou foram dois filhos, eu não lembro da história direito, né? Ele perdeu esses dois filhos atropelados. E aí ele vem o dinheiro do seguro, né? O DPVAT. Desculpa a ignorância, acho que é isso, né? Veio o dinheiro do seguro. E aí, lá em Minas, e ele falou assim, o que eu faço com esse dinheiro, né? Se eu comprar um carro, eu vou... Aquele carro vai me remeter, olha, esse dinheiro do carro é um dinheiro que eu recebi por causa da morte desses meus dois filhos. E aí ele falou, se eu comprar um terreno, uma casa, vai ser a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Ele começou um projeto social de comprar alimentos e distribuir em áreas totalmente restritas ali em Minas Gerais. Começou o dinheiro que veio, ele começou com esse projeto. E esse projeto tem mais de 20 anos. Então, eles têm ônibus hoje. Então, assim, eles resgatam alimento, né, de doações e pegam o ônibus e vão lá nos bairros, nos lugares mais restritos ali, distribuir alimento. Então, assim, o jeito que ele ressignificou a morte dos filhos dele é ali sendo, trabalhando essa caridade com outras pessoas, né? Então, assim... o quanto que você está aberto a isso, né? A crescer, assim, não tem crescimento sem sofrimento, né? Se a pessoa vai ali para uma sessão de terapia, ela tá em sofrimento por algum motivo, por alguma demanda. Então, assim, quando ela se permite, né, essa reconstrução, essa ressignificação, ela recebe muitos benefícios por isso, né? Eu tô lendo um livro, ganhei da Vanessinha, a psicóloga, lembra? Espero que convide ela também, né? E ela é maravilhosa. E tem um trechinho do Vitor Hugo que fala assim: aquilo que causa a noite dentro de nós também pode deixar estrelas. Então é assim que eu vejo o processo terapêutico, né? Ele é um iluminar. Eu vou pedir para o Kristen colocar, que é o nosso editor, Dona Mira, colocar essa frase aqui na legenda embaixo para ficar gravado. Então, aquilo que causa noite em nós também pode causar estrelas. É isso? Isso. Cara, que forte, né? E a gente, desculpa, só para quando você está me falando de tudo isso,
E aí me veio de novo dois sentimentos que eu acho que são muito fortes. Você deve encarar muito de frente dentro do consultório. Claro que você está trabalhando com uma outra linha agora, mas você já deve ter visto muito, quando se fala muito em culpa e boicote. Eu não sei se a gente está falando sobre, só concluindo isso que você está trazendo, quando a gente fala da culpa, você em algum momento, e eu acho que é importante trazer isso agora, agora nesse processo de pandemia, eu não sei se você vai lembrar, gente, deixa eu explicar para vocês. A Joyce e eu somos primas, quase irmãs na minha concepção, porque a gente nasceu, viveu junto, grudadinha ali. Hoje ela está em São Paulo, eu estou aqui em Femini, mas a gente é muito... Então, muitas coisas que ela está falando aqui, claro, a gente está falando agora no âmbito profissional, que aí é uma outra pegada, mas a gente conversa muito. Então, eu lembro de uma história, que eu também não sei se você vai lembrar, que foi uma pessoa de guerra, que estava na guerra, e aí colocou uma bomba, não sei aonde, e quando explodiu tinha crianças. Não sei se você vai lembrar dessa história, eu queria que você contasse, que eu acho que assim, a gente tem uma culpa de vida, né? Eu também abordei isso quando a gente falou com a Márcia, tem o boicote, mas disso tudo que você está falando, eu gostaria que você trouxesse essa história também, que também tem a ver com ressignificar de uma outra forma. E por que eu trouxe isso? A gente acabou de passar por um período muito forte, que é o período da pandemia, e que muita gente se sentiu culpado quando, nossa, mas fulano pegou a Covid de mim, fulano morreu e eu não. Sim, né? Sim, então eu me contaminei, me encontrei com alguém, e aí essa pessoa foi contaminada porque estava comigo, porque tem essas coisas, né, gente? Olha, a gente estava no encontro, no trabalho, eu testei positivo depois, e aí como é que tá, né? Então, a gente tem uma pessoa muito próxima que passou por isso, você sabe. Sim. E aí me lembrei dessa história, só que eu não sabia contar. Então eu queria só, se a gente puder... É um pouco tenso, gente, um pouco... Do americano, essa. É que nossa, eu sou uma contadora de histórias que eu falo, né? São tantas histórias. Eu amo histórias. os seus stories. Todos os stories. Eu amo os seus stories. Eu amo as crianças que você atende. Eu amo as tiradas que as crianças têm com você, gente. É só seguir @Joyce Fernandes, psicóloga Joyce Fernandes. A gente vai colocar também aqui a legenda para vocês. Também quando ficar salvo a gente coloca todo mundo para vocês poderem seguir. Mas os stories dessa menina é uma coisa incrível. Incrível, porque te traz esperança todo dia. São fantásticos. Uma coisa, Tati, que a gente ressalta bastante é o que você tem controle e o que você não tem controle, né? A culpa, ela vem disso. Porque, assim, às vezes são coisas que você não tem controle. E o sentimento de culpa, ele vem fortemente, né? A gente fala de crenças que a gente tem, que nós alimentamos essas crenças, né? Que são crenças de desvalor, crenças de desamparo e crenças de desamor, né? São crenças relacionadas à capacidade que você tem de fazer as coisas ou não, né? Quando a gente fala dessa questão da validação aí, quando você é criança, né? Se você foi uma criança que era elogiada ou uma criança que era muito criticada, humilhada, né? Você vai ser um adulto que vai ter dificuldade em se autovalorizar, né? Crença de desamparo no sentido dos abandonos, que a gente fala que faz parte dessas feridas, né? A rejeição, né? E trazer tudo isso do abandono, né? As feridas que tem do abandono e as feridas do amor próprio também. Então, assim, quando a gente tem, todo mundo tem, né? Alguma dela, né? Como se diz, de manifestação devido à sua história, e aí vem esse pensamento sabotador, né? Eu me culpo porque eu tenho as minhas crenças, mas há coisas que estão no teu controle e coisas que não estão no teu controle. Em relação a essa história, né, eu não lembro se é essa que você está falando, não sei se é essa que você está falando, que é um americano que foi lá para o Oriente Médio, e ele estava com muita pressa não sei se era um mercado, numa padaria, ele estava com muita pressa. E aí o cara de trás, o cara da frente percebeu que ele estava com muita pressa, né, porque tinha uma reunião, sei lá, alguma coisa assim, e falou assim, você pode passar na minha frente.
E aí ele permitiu que passasse, ele comprou lá o que deveria e já saiu. Nessa que ele já estava saindo, estourou uma bomba no local. E aí ele ficou desesperado, né? É aquela coisa, a mesma história, né, desse tio da minha amiga, né? Da troca, né? Era para ser eu que estaria ali. Enfim, e aí ele ajudou, ele foi procurar esse cara, né, deu uma assistência, era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, e ele voltou para os Estados Unidos, deu todo o suporte, né, ele teve que fazer um tratamento bem complicado, e aí ele pegou e falou assim, ele trouxe o filho, ele precisava fazer uma cirurgia, ele falou assim, traz aqui para os Estados Unidos para a gente fazer a cirurgia aqui, história verídica. E aí, no dia que ele trouxe, né, esse cara, ele era dono de um escritório lá, de uma empresa, ele falou assim, olha, gente, como esse cara salvou a minha vida, eu preciso ter esse dia, não vai ter expediente esse dia, né, porque eu preciso resolver participar da cirurgia dessa pessoa, então não vai ter expediente com os funcionários. E aí, o dia escolhido para essa cirurgia foi o 11 de setembro. Então, assim, ele salvou além de ele ter salvado esse primeiro homem, ele salvou toda a equipe que não foi para o escritório aquele dia. Porque eles estavam, né, foi o dia do atentado. Que eu lembrei, acho que era, não sei se era essa que não, era. Ou era uma... Não, mas essa eu não conhecia. E assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, Joyce e eu somos pessoas emocionadas, né? A Joyce tem agora um preparo um pouco mais para poder segurar a onda, mas pode rolar aí da gente se emocionar. É uma coisa, né? Mas foi uma história, tinha a ver com guerra, mas tinha a ver com em algum momento que teve uma bomba eu acho que foi em uma dessas guerras também americanas, e aí teve uma guerra, uma questão que tinha a ver com uma bomba, só que as pessoas que foram atingidas por aquela bomba, por aqueles americanos, foram crianças. E ele não deu conta disso, né? Que era preparado para outras pessoas e ele não deu conta disso. E aí ele começou a fazer terapia depois de um processo profundo de culpa, um processo profundo de depressão. E aí ele foi indicado para cuidar de crianças. Então, e aí ele começou a ressignificar a vida dele, porque ele começou a fazer um tratamento com crianças órfãs, crianças carentes. Eu não lembro se foi você, eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso. E aí a gente estava falando dessa questão. Eu imaginei, porque faz muito tempo. E que esse ressignificado de tipo, eu não pude salvar aquelas crianças, mas por conta disso eu vou passar o resto da minha vida cuidando de outras crianças, como um resgate, como uma redenção. E isso salvou também, porque aí ele tinha vontade de levantar todos os dias, de fazer as ações que ele tinha para fazer, sair da cama todos os dias, porque ele não pôde salvar aquelas crianças, mas ele tinha muita gente no mundo para salvar. Então eu não lembro, você não vai lembrar, eu lembro da gente estar falando sobre isso, que também tem a ver com ressignificar essa culpa de algo que eu remeti um pouco a essa pessoa que a gente conhece, a gente é uma pessoa muito próxima, que não sabia que estava com a Covid, passou a Covid para uma outra pessoa, essa outra pessoa, eles ficaram trocando mensagens o tempo todo, mas essa pessoa viveu e essa outra pessoa morreu, e foi um processo, né? Tipo, ele morreu por culpa minha, né? Porque eu não sabia, mas aconteceu, e eu fiquei vivo e tal. Por isso que eu entrei nessa questão de culpa, quando você fala de redenção e culpa, qual é o momento de se largar isso? A terapia, ela vai te ajudar a encontrar esse caminho, né? Sim, mas assim, eu tenho que permitir, eu tenho que estar preparado para olhar isso, e é um quarto bagunçado, né? Aos pouquinhos a gente vai arrumar, não é uma coisa imediata. A gente gosta do filme Encantada, né? Não é aquela coisa, passarinho entra e limpa tudo e arruma tudo rapidamente, né? Aos pouquinhos a gente vai trazendo o entendimento sobre isso, para que isso se torne mais leve. Eu fui num curso, eu gosto muito de psicologia forense, né?
Mas eu fui num curso que eu lembro que era um psiquiatra, não sei se era um psiquiatra ou um psicólogo, eu não sei se era da Richthofen, era de uma pessoa que tinha, de uma pessoa famosa, assim, na questão do crime, né? Então, e eu lembro dele falando que ele tinha um trabalho dentro do presídio, e ele fez uma dinâmica, eles sentavam em rodas, né, com os presidiários, eles sentavam em rodas toda semana, acho que era toda quinta-feira, eles traziam uma temática e discutiam, né, no processo terapêutico, porque a gente fala também do processo terapêutico coletivo, né, quando você tem grupos, né, com vícios, que você consegue trabalhar também, fazer essa troca no grupo. E esse professor, gente, ele era fantástico. Ele falou que fizeram uma dinâmica que era para você soprar, escrever num papelzinho, né, o motivo da sua raiva, do seu ódio, e colocar dentro de uma bexiga e encher aquela bexiga. Né? Era a dinâmica ali que as psicólogas estavam fazendo, e ele estava ali também nesse grupo, esse professor, né? E aí ele pegou e falou assim, né, fez a dinâmica, falaram sobre isso e tal. No final, você tinha que, simbolicamente, estourar aquela bexiga. Que era o quê? Se desprender daquela raiva, né? Era simbolicamente um momento de perdão ali. E você estourando aquela bexiga simbolicamente, era isso para acontecer. E aí as pessoas, né, as pessoas que estavam presas ali, estouraram a bexiga. E aí teve um que ficou segurando, igual criança, sabe? Com aquela linhazinha, a bexiga, e falou, você não vai estourar a sua bexiga? Ele falou, não. Não, e foi nervoso, e foi para a cela, né? E não estourou aquela bexiga. Na semana seguinte, voltaram a se reunir o grupo, né? E ele foi conversar com o cara, né? E ele pegou e falou assim, e a sua bexiga, né? E aí ele falou assim, tá lá na minha cela, mas tá murchando. Né? E ele traz isso numa realidade que eu achei tão, tão bonita, porque assim, naquele momento ele não conseguiu estourar aquilo simbolicamente. Mas o que simboliza isso estar diminuindo, né? Porque é o que acontece com a bexiga parada, né? Ela vai murchando, então isso vai diminuindo, né? Cada um tem o seu processo. E a gente fala da questão da psicossomática, né? Que o quanto que o emocional, né? Quando você entra num desequilíbrio emocional, você pode estar machucando o teu corpo. Isso traz doença, né? Eu tinha uma professora que ela falava assim, nós na garganta, no sentido de você não falar como você está se sentindo, traz nódulos. Ela falava isso dessa forma, né? Doenças que ninguém explica, né? Porque já fiz todos os exames, já fui no médico, já fiz várias vezes e tal, mas é uma dor que não some, é uma enxaqueca que não some, é uma diarreia que não some. E aí, quanto que você está emocionalmente passando por alguma situação que isso somatiza relacionado à doença física que você tem no seu corpo, né? Então, tá tudo relacionado. A gente fala que a gente é uma máquina, né? A gente é uma máquina química ali, né? Se você está ali exposto a coisas positivas, se você procura isso, independente da demanda que você tá passando, né? A gente é formado, eu falo que a gente é formado 70%, 60% de água, acho que é 60%. Um adulto, né? É formado por 60% de água. E trago um experimento de um japonês, agora eu não lembro o nome, que ele fez fotografias das moléculas de água, elas expostas às coisas positivas e coisas negativas. E quando era exposto a coisas positivas, elas estavam harmônicas, as moléculas de água, né? Igual a gente vê aqui esses filmes de Natal, né? Que é aquela estrelinha bonitinha, aquele formato bonitinho, né? Então, assim, quando você está exposto a palavras positivas, a música positiva, a orações, as suas moléculas de água, elas entram mais numa sincronia, assim, né? Num equilíbrio. E aí ele fez e fotografou, né? Esse japonês, que eu esqueci o nome. É um nome difícil também. E em relação às que tinha palavras negativas, né, a insultos,
a músicas depreciativas, a voz do Hitler também, né? Ele fotografou tal, aquela coisa. As moléculas entravam, elas ficavam totalmente deformadas. Então, assim, é fisiológico, né? É químico isso, né? Quando a gente se abre, né? A ter essa positividade aí na nossa vida, a gente está procurando, né, manter essa questão do equilíbrio. Acho maravilhoso, e lembrei também da terapia do arroz, que foi feito também em algum lugar, e uma professora fez no Nordeste aqui, numa escola do Nordeste. Gente, tudo isso que a gente está falando vai aparecer referências para vocês em algum lugar, mas procurem um experimento do arroz, que foi colocado arroz cozido dentro de 2 potes, né? Em um pote fechado, né? Muito bem fechado. E aí ela falava para os alunos todo dia chegarem para aquele arroz. Então, para um arroz, dizer palavras de amor, palavras positivas, palavras de, né, eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso. E para o outro pote de arroz, só palavras, você é feio, não gosto de você, e, né, essas coisas. E aí, com uma semana, o arroz, a gente nem está falando se ele estava azedo ou não, mas um arroz estava totalmente branco ainda, que era o arroz que recebia as palavras positivas. E que o arroz que não recebia estava preto já. Então, o mesmo arroz que foi cozido da mesma forma, foi colocado no mesmo momento, tinha o que recebeu as palavras positivas, ele ainda continuava branco, né? E eu não estou falando, gente, relacionado à cor, a gente está falando, muito bom deixar claro isso, né? A gente está falando dessa composição, estava com o aspecto que estava apodrecendo, enfim, né? De acordo com essa demanda de energia. Essa é também uma coisa muito legal, eu vou te mandar. Eu recebi isso em algum momento, foi numa escola, que ela se inspirou em alguém. Aí você falou dessa terapia, eu lembrei que eu precisava te mandar. Isso. Legal. Meu amor, a gente já está caminhando para o final da live, acredite. 1 hora passa muito rápido. Eu falo, esse projeto com a BSTV é maravilhoso. E amo essa apresentação, mas a gente tem 1 hora para poder conversar. Antes de encerrar, gente, eu preciso fazer algumas observações, que quem quiser seguir a Joyce, então a gente vai colocar aqui o @, sigam, é importante. Se vocês tiverem dúvida, a Joyce normalmente é muito aberta, então acho que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma orientação, ela consegue passar para vocês. Ela está em São Paulo, mas atende online também, né? Caso precise. E, por favor, entre em contato com ela sobre isso. Acho que vocês vão gostar. Não é porque é minha prima, não é porque eu sou apaixonada, não é porque eu confio, não. Mas é uma pessoa que eu recomendaria de olhos vendados, fechados em qualquer situação. Quero falar para vocês um agradecimento antes da gente encerrar. Eu vou te deixar encerrar o assunto, mas eu quero fazer um agradecimento muito, 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 muito grande a você. Porque desde quando a gente começou a conversar, tinha uma questão com câmera, né? A gente sempre brincava com isso. E é tão lindo também como você está vindo falar comigo e trazer esse conhecimento para as pessoas que nos assistem. E eu queria te agradecer. Mas você ainda tem um tempinho. Então, pode, por favor, finalizar para a gente dizendo por que você, Joyce, terapeuta, que tem essas ferramentas, recomendaria para as pessoas a terapia. Por quê? A gente já falou sobre isso, tem todos os quesitos. Elaine, eu sabia que conhecia a Joyce de algum lugar. A Elaine está dizendo para a gente. A Elaine é irmã da Kátia. Legal. Pra gente conheceu pequenininha, né? Bem pequenininha, né? Meu grudinho da Tati, né? A minha fala, a Elaine está dizendo aqui, gente, para quem não está acompanhando a gente pelo Instagram, eu sabia que conhecia a Joyce de algum lugar, que bacana. Então hoje, com tudo, com a pandemia, com tudo que aconteceu, eu falo que a polarização que aconteceu, eu acho que a gente também teve essa conversa, que a polarização que aconteceu mediante a política no Brasil e o que está acontecendo no mundo, não importa para qual dos lados, me assustou muito, porque a gente chegou num momento em muitos extremos. E aí, quando as coisas forem acontecendo, e que acontecem de fato, então um ficou por 4 anos, o outro entrou agora, é inevitável, a vida continua, ia trazer algumas sensações muito difíceis,
eu acho que a gente também teve essa conversa, e pós-pandemia, a gente preso em casa, um monte de coisa aconteceu, guerra acontecendo da Ucrânia com a Rússia, e aí a gente tem uma polarização muito grande, e aí a psicóloga hoje fala o quê para as pessoas? Bom, eu gosto muito de referências, né? E eu comecei a ler um livro, se a gente tem um tempinho, da Viola Davis, né? Ela é maravilhosa, maravilhosa. Recomendo o documentário, uma entrevista dela com a Oprah na Netflix, está muito bonita. E ela escreveu um livro chamado Em Busca de Mim, né? No começo do livro ela fala, né, eu até anotei aqui, pensei no quanto nossas histórias nem sempre recebem a devida atenção. Então, quando eu falo, façam terapia, porque a tua história merece receber essa atenção. De onde você veio, quem você é agora, né, e para onde você vai, né, qual que é a tua missão de vida. Né? Papa Francisco, eu gosto muito de falar nisso, né? O cara é o Papa, né? Não trazendo a espiritualidade, enfim, mas ele como pessoa, enfim, não como religioso, né? Mas ele como pessoa, aconteceu um probleminha tal, e ele falou assim, olha, me perdoe, eu estou em construção, né? E é isso, se a gente está aberto, se a gente está em construção, a gente está sempre aberto a construir, a se construir, né, como uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que emitir essa questão, né, de ser sal, luz e fermento na sua própria vida, né, trazer da escuridão, trazer essas estrelas aí, como fala, né, para o mundo, né, qual a tua missão de mundo, se você faz um pouquinho, né, eu acho que a gente passou por essa pandemia, né, o Brasil teve toda essa questão aí política, né? Quem é você aqui? Qual que é a tua missão de mundo? O que você oferta para si mesmo e o que você oferta para o outro, né? Então, eu acho que é isso, dê atenção à sua história, né? Faça terapia, é um processo maravilhoso, né? Um processo de cura, de perdão, de auto-perdão, e o perdão ele precisa vir por você, para você, não se o outro é merecedor ou não, aí é o processo do outro, né? Mas é o que eu falo, né? Quando a gente traz positividade para o nosso corpo, a nossa saúde melhora. Acho que é isso. Maravilhoso. Eu vou falar uma coisa que quando vem de outro, além de mim, é uma delícia. A Priu Tremari, eu não sei o nome mais ou menos, mas o nome está como Priu Tremari. Ela diz, a Joyce é muito delicada e amorosa, amor. E quem entrou aqui também na live com a gente é a Juliana Simões. A Juliana, nossa querida e maravilhosa, beijo para as meninas. Nossa, de infância também, nossa amiga, que ela diz lindas. E a Priu também está dizendo arrasaram. E Julie voltou e disse, Joyce, quanto tempo? Faz anos que eu não vejo a Julie, linda, linda. Precisamos fazer esse reencontro de todo mundo uma vez em São Paulo. Joy, eu amo você enlouquecidamente. Eu quero você com pautas mais direcionadas em próximas lives. A gente sempre abre aqui na BSTV, o Cristian coloca para a gente aqui o telefone de sugestões. Então tá aberto para aquilo que vocês querem ouvir, para a gente trazer temas dentro da terapia. Já dei a indicação para que as pessoas te sigam para ver os seus stories, porque às vezes a gente está tristinho, aí a gente vê um story seu falando das crianças, e é maravilhoso. Tem crianças de 4 e 5 anos que você atende, que são... Você tem alguma história delas para trazer para a gente? Alguma que você lembre? Eu tive... falar, né? Eu tive... porque assim, quando eu coloco, são umas coisas muito aleatórias, né? Não é nada específico da pessoa, porque é antiético, né? Eu até pergunto, tem alguns que você é adolescente, alguma coisa assim, e eles até falam, posta que eu falei, posta que eu falei. E eu acho muito bonitinho, né? Mas uma vez, eu queria homenagear, eu tive uma amiga que morreu ano passado, ela infartou, fez um ano agora que ela faleceu, a Alexandra, e ela fez um trabalho voluntário na escola, que ela fez um grupo terapêutico com as crianças que tinham uma demanda mais de agressividade dentro de sala, né?
E esse projeto foi em 2019, mais ou menos, né? Ela faleceu ano passado, super nova, assim, uma querida. O filho dela, o Guilherme, é psicólogo também. E ele tinha uma demanda, assim, de pai, a mãe tinha um amante, e o pai foi e matou o amante, e aí o amigo do amante matou esse pai, e a mãe ficou nas drogas, e ele era criado por uma avó idosa, cheia de problema de saúde, e era uma situação, assim, um cenário bem, bem complicado, né? E ele tinha 9 anos. E ele virou para mim e falou assim: Joyce, eu sei para que serve uma psicóloga. Aí eu falei, para que serve? Nesse projeto dessa minha amiga na escola, né? Então era um projeto gratuito, que a gente estava nem postando nome, nem assim, né? Questão ética. E ele falou assim, eu sei para que serve uma psicóloga. Aí eu falei, E ele queria falar para a turminha, né? Que estava ali, né? Então, para que serve? Explica para gente para que serve uma psicóloga. Ele falou assim, uma psicóloga serve para tirar toda a raiva e ódio que a gente tem do nosso coração, né? E foi maravilhoso, assim, de pensar no histórico dessa criança, né? E melhorou bastante ali com o projeto, né? Porque era o que ele tinha, o que a família dele ali ofertava, uma desorganização emocional, né? Um matou o outro, né? Aquela coisa muito agressiva, e ele falou isso, né? Então, queria falar essa história, porque eu acho que é uma das que mais que eu sempre trago, né? Porque eu acho que ela tem uma simbologia muito grande. Maravilhoso. Tem mais coisas aqui para você. A Bela Gavioli, Joyce maravilhosa, melhor psicóloga, colocou aqui. Beijo para todo mundo, gente. Beijo para todo mundo que está falando. Aí nós temos canais. E já colocaram aqui, Joyce arrasa, a psico Jaque Gomes. Colocou aqui. E também colocou que fofura, falando, né, para essa criança nesse contexto. Meu amor, eu quero te agradecer mais uma vez a todo mundo que participou com a gente na gravação aqui no Instagram. Eu quero agradecer que entraram através de você. E quero que você volte. Eu vou pedir para o pessoal mandar aquilo que elas querem querem saber, que elas querem perguntar para a gente trazer temas aqui. Mas eu quero de volta. Eu falo que eu tenho o meu time, o Adriano, que lê tarô pra gente, você, a Márcia, tem um time que eu quero comigo aqui na PSTV forever. Que legal, que legal. Não, com certeza eu voltarei, né, se quiserem falar. É porque, assim, falar de terapia, ela é muito ampla, né? Então, assim, é muita demanda, né? De repente, alguma coisa mais específica. Com certeza, a gente marca de novo e a gente volta. Combinado. Te amo, um beijo. Eu vou finalizar aqui a live, então, se você quiser, só dar o xizinho que tá tudo certo. Dá um beijo em todo mundo aí, dá um beijo na minha tia, dá um beijo no meu tio, no meu primo, em todo mundo aí que eu tô com saudade, e nas meninas, e em você. Um beijo enorme. Que pena que acabou, eu cheguei agora. Jana, vai ficar salva. Jana. A Jana, Isso, é Jana Ultre, acho que é isso. Que é a irmã da Priscila Ultremari, a Jana Ultremari. Ai, maravilhosas. Gente, a live fica salva, então se vocês quiserem assistir, ela vai ficar salva aqui. Passa na BSTV, que é nosso canal de TV na Baixada Santista, mando para vocês. Depois vai para o YouTube da BSTV e também para o YouTube do programa Chá da Tati. Então, a semana que vem a gente já tem os programas aí online para quem quiser assistir, tá bom? Um beijo para todos vocês. Quer dizer, eu vou encerrar com eles. Primeiro beijo para você. A gente se vê. E no programa de hoje com a Joyce Fernandes, então eu estou colocando aqui o @ para vocês seguirem e estarem com ela, porque é alguém muito bacana para vocês terem, não só para mim como prima, que é um privilégio, mas também como amiga. Tem um monte de gente aqui que está falando sobre isso e é verdade. Eu quero agradecer uma pessoa maravilhosa da minha vida, que é a Marlana. Para quem é da região aqui de Peruíbe, conhece o Achadinhos de Peruíbe no Instagram. A Marlana, ela tem uma loja que é uma loja de moda casa. Eu acho que é Lanas _ Moda Casa. E que eu queria que vocês a conhecessem. Ela é uma pessoa maravilhosa, de um coração maravilhoso. E hoje meu agradecimento é para ela, que é incrível. Desejo a vocês uma ótima noite, uma ótima semana. E a gente se encontra no final de semana que vem. Bem-vindos à BSTV e ao programa Chá da Tati. Siga a gente, tá bom? Beijo para todo mundo. Sejam abençoados. E a gente se vê na semana que vem. Até mais!
strong.